A estrada ainda estava no escuro quando eu parei o caminhão naquele posto de beira de Caatinga. Era cedo demais até para o sol ter coragem de aparecer. O céu estava daquele cinza pesado, cheio de estrela apagando devagar, e o ar cheirava a poeira vermelha e a diesel. Eu já tinha mais de 20 anos de estrada nas costas, conhecia cada curva daquele sertão como conheço as linhas da minha própria mão. Mas aquela manhã foi diferente de todas as outras. Meu nome é Raimundo. Raimundo Ferreira dos Santos. 53 anos, pele curtida de sol, mão grossa de tanto volante. Todo mundo nos postos me chama de véio arretado. Não sei bem se é elogio ou não, mas o nome ficou. Faz mais de 10 anos que eu ando sozinho por essas estradas do Nordeste, carregando carga de uma cidade para outra, dormindo no banco da cabine quando o cansaço me derruba, comendo o que aparecer nas paradas. Não tenho mulher, não tenho lar fixo, não tenho quase nada além do caminhão, do rádio que toca forró de pé de serra o dia todo, e de uma saudade que eu carrego dentro do peito como se fosse uma pedra que ninguém vê, mas que pesa demais. Naquela manhã, eu parei o caminhão para verificar os pneus antes de pegar a estrada de chão que levava até a próxima cidade. Era o tipo de coisa que eu faço por hábito, como rezar antes de dormir. Mesmo quando a gente não tá com vontade, o costume manda. Desci da cabine, dei a volta no veículo, bati na borracha com o pé, olhei para cada canto. Tava tudo certo. Aí, quando agachei do lado esquerdo para checar o pneu traseiro, olhei por baixo do caminhão e o coração quase parou dentro do peito. Tinha uma pessoa lá embaixo, uma jovem, enrolada num pano roto, sujo de poeira e de mancha escura que eu não quis nem saber de onde vinha. Ela estava dormindo que nem pedra, com o rosto encostado no asfalto frio, os cabelos pretos espalhados ao redor da cabeça como uma coroa triste. A barriga subia e descia devagarzinho. Viva! Estava viva. Eita, vixe Maria! Eu soltei, e minha voz saiu mais alta do que eu quis. Ela acordou num salto. Os olhos arregalaram de um jeito que me lembrou um bicho encurralado, aquele tipo de olhar que mistura medo com decisão de fugir. Antes que eu conseguisse abrir a boca para dizer uma palavra sequer, ela já tinha saído debaixo do caminhão, se levantado num movimento rápido demais para alguém que tinha dormido no chão duro e saído em carreira. Sumiu na escuridão da beira da estrada, dentro do mato, que nem visagem que vai embora quando o galo canta. Eu fiquei parado ali, barreado, olhando para o buraco escuro onde ela tinha desaparecido. Só quando baixei os olhos para o chão é que vi. Uma alpercata velha, surrada, com o solado quase todo gasto, tinha ficado no asfalto. A dela. Eu me abaixei, peguei aquilo com cuidado, como se fosse uma coisa frágil, e fiquei olhando para ela na minha mão por um tempo que não sei dizer quanto foi. Não sei por que não saí logo embora. Podia ter jogado a alpercata fora, entrado no caminhão e seguido viagem como se nada tivesse acontecido. Mas alguma coisa me segurou ali. Talvez fosse aquele olhar dela que ainda estava gravado nos meus olhos. Ou talvez fosse o jeito como ela tinha dormido ali embaixo. Não do jeito de quem escolheu o lugar, mas do jeito de quem não tinha para onde mais ir. Entrei no posto. Pedi um café. O frentista era um menino novo, de uns 18 anos, que me atendeu sem tirar os olhos do celular. Perguntei se ele tinha visto a moça. Ele balançou a cabeça sem nem olhar para cima. Perguntei para o dono do bar que ficava do lado, um homem gordo com bigode ralo que estava abrindo as grades da frente. Ele coçou a cabeça e disse que não tinha visto ninguém. Perguntei para uma velha que montava uma banca de cuscuz logo ali perto, embaixo de uma sombra de um buzeiro. Ela me olhou com cuidado, como se eu fosse suspeito, e disse que não sabia de nada. Voltei para o caminhão com o café na mão e a alpercata no bolso. Naquele dia, dirigi mais de 300 quilômetros pensando naquela moça. Pensei no tamanho dela. Jovem, devia ter uns 20 e poucos anos, talvez até menos. Pensei no estado do pano que ela estava enrolada. Pensei no jeito como ela fugiu.
Não foi o jeito de quem tá com pressa. Foi o jeito de quem tá com medo. Tem diferença. Eu conheço bem essa diferença. Passei a vida toda nessas estradas do sertão e já vi coisa demais. Já vi homem desmaiar de sede na beira da pista. Já vi família inteira esperando carona num sol de rachar, sem água, sem comida, com criança pequenininha no colo. Já ajudei gente que estava em situação feia mais vezes do que consigo contar. Mas aquilo foi diferente. Aquilo ficou. Quando cheguei na cidade de destino naquele dia, descarreguei a carga, jantei numa lanchonete de beira de estrada e fui dormir no banco da cabine como sempre. Antes de fechar o olho, peguei a alpercata do bolso e coloquei no banco do passageiro. Fiquei olhando para ela um pouco, com a luz fraca que entrava da rua, e pensei numa coisa que não queria pensar. Pensei na minha filha. O nome dela é Aparecida. Tinha 19 anos quando a gente brigou anos atrás, uma briga feia que eu preferia não lembrar os detalhes. Ela foi embora e não voltou. Eu fui atrás, claro que fui. Perguntei para parente e para amigo, fui em cidade que ela tinha falado que queria ir um dia. Nada. O tempo foi passando e a saudade foi ficando, pesando, se ajeitando dentro do peito como uma coisa que não vai embora nunca. Desde então, eu ando por essas estradas como se cada nova cidade fosse uma chance de encontrá-la. Nunca encontrei, mas não parei de procurar. Aquela jovem debaixo do caminhão tinha acordado isso dentro de mim de um jeito que eu não esperava. No dia seguinte, antes de pegar a próxima carga, decidi voltar ao posto. Não sei bem o que eu esperava encontrar, mas fui. Passei de carro devagar pela beira da estrada, olhei para o mato, parei em alguns pontos, nada. Aí, quando estava quase desistindo, parei numa venda pequena a uns 2 quilômetros do posto e ouvi do dono, um homem magro de chapéu de palha, que uma moça desconhecida tinha passado por lá cedinho pedindo água. Ele tinha dado. Ela tinha agradecido sem dizer o nome e seguido andando pela estrada. Pelo menos eu sabia que ela estava bem, ou pelo menos viva e caminhando. Peguei a carga daquele dia e segui viagem, mas alguma coisa tinha mudado. A estrada que eu sempre achei que estava andando sozinho, de repente, parecia diferente, como se eu tivesse procurando alguma coisa além do destino marcado na nota fiscal. Nos dias que se seguiram, ouvi comentários, aqui e ali, nos postos onde eu parava, nas lanchonetes onde eu comia, gente falando em passagem. Uma jovem desconhecida tinha aparecido numa cidadezinha a umas 15 léguas do posto onde eu tinha me deparado com ela. Tinha pedido comida na porta da igreja de São Benedito durante o reizado que estava acontecendo naquela semana. Gente da cidade tinha dado pão, um copo de leite. Ela tinha ficado perto do arraial enquanto a banda tocava, sentada num canto, olhando como se estivesse vendo aquilo tudo de longe, de dentro de um mundo diferente. Depois sumiu, a descrição batia. Jovem, cabelo preto longo, olhos que não sossegavam. Era ela. Fui até essa cidade assim que terminei de fazer a entrega. Quando cheguei, ela já tinha ido embora. Falei com o padre da igreja, que se chamava Padre Adelmo, um senhor de uns 60 anos com jeito calmo de quem ouviu coisa demais na vida. Ele disse que a moça não tinha falado o nome, que não tinha aceito ficar na casa da paróquia que ele ofereceu, que tinha agradecido com um sorriso triste e sumido pela rua de terra antes que ele pudesse perguntar mais alguma coisa. Ela tinha olhos de quem carrega um peso grande, o padre disse, mexendo na aliança que usava no dedo, sem que eu perguntasse nada. Eu entrei no caminhão e fiquei quieto por um tempo. Olhei para a alpercata no banco do lado. E percebi que aquilo tinha virado uma coisa dentro de mim. Não era mais só curiosidade. Era uma necessidade de saber que aquela moça estava bem, que ela tinha para onde ir, que ela não ia acabar dormindo debaixo de mais nenhum caminhão numa estrada escura. Tinha algo nela que eu não conseguia largar. Não era amor, não era loucura.
Era aquela gastura que a gente sente quando percebe que uma coisa precisa ser feita e ninguém mais vai fazer. Fui embora da cidade do padre sabendo que ia continuar procurando. Não sabia por quê. Não sabia o que ia fazer quando encontrasse. Só sabia que ia procurar. O que eu não sabia ainda, e só ia descobrir muito mais tarde, depois de muita dor, muita estrada e muita coisa que eu ainda não estava preparado para ouvir, era que aquela jovem carregava consigo um segredo que podia mudar a vida de muita gente naquele sertão, inclusive a minha, e que a alpercata velha que eu tinha no banco da cabine ia ser o começo de uma história que nenhum dos dois tinha escolhido, mas que nenhum dos dois ia conseguir escapar. O rádio tocou uma música de Luiz Gonzaga enquanto eu abria o caminhão na Estrada Vermelha. O sol estava baixando, a sombra dos mandacarus cortava o chão em listras compridas e eu dirigi por horas sem parar, com o coração num lugar que eu mesmo não sabia nomear direito. Nessa mesma semana, ainda tentando esquecer aquela história e focar só na entrega, parei num posto maior, daqueles que tem trucão, banheiro de azulejo e restaurante com bandejão. Jantei arroz, feijão e carne de sol que estava boa demais, daquelas que desfaz na boca. Sentei perto de uma mesa onde dois caminhoneiros velhos conversavam alto sobre estrada, sobre preço de diesel, sobre a chuva que não vinha. Escutei sem me meter, mas quando um deles falou o nome de uma cidade que ficava na rota que eu ia pegar nos próximos dias, fiquei esperto. Lá tá cheio de coisa estranha acontecendo, o homem mais velho disse, mexendo no palito de dente. Gente de fora rondando, fazendo pergunta para todo mundo, perguntando por uma moça. Moça jovem, cabelo preto. Disseram que ela sumiu da cidade grande e que tem gente procurando ela. O outro assobiou. Família? Família não. Pelo jeito do pessoal que está perguntando, não é família não. É gente do patrão. Não entrei na conversa. Continuei comendo devagar, mas meu ouvido estava todo ali. Patrão. Gente do patrão procurando uma jovem. Isso não tinha cheiro bom de jeito nenhum. Quando saí do restaurante, fui direto para o caminhão e sentei por um tempo sem acender o motor. A noite estava aberta, cheia de estrela, aquele tipo de céu de sertão, que parece que vai cair em cima da gente, de tanta estrela que tem. Peguei a alpercata do banco, segurei ela na mão. Por que aquela moça estava dormindo debaixo de um caminhão no meio do nada? Por que ela tinha fugido com tanto medo? Por que ela não tinha ficado quando eu tentei ajudar? Quantas perguntas, nenhuma resposta. Mas agora tinha mais uma coisa para pensar. Gente procurando ela. E se aqueles dois homens do restaurante sabiam disso, outros também sabiam. A estrada tem ouvido, sertanejo sabe bem disso. Uma notícia anda mais rápido na beira de estrada do que em qualquer jornal. Naquela noite, antes de dormir, escrevi no pedaço de papel que eu guardava no porta-luvas o nome das cidades que eu ia passar na semana seguinte. Marquei com um X as que ficavam no caminho que aquela moça parecia estar tomando. Eram 4 cidades. Eu ia passar por 3 delas de qualquer forma. Para a quarta, eu ia precisar dar um desvio. Decidi dar o desvio. Não me pergunto por que tomei essa decisão. Naquela hora, pareceu a coisa mais natural do mundo. Talvez porque eu passara a vida inteira passando reto por tudo, sem parar, sem se envolver, e agora uma jovem que nem sabia meu nome tinha me dado uma razão de virar o volante. Sou homem de poucas palavras e menos ainda de justificativas. Só sei que peguei o papel, guardei no bolso da camisa, perto do peito e fechei o olho. Sonhei com a Aparecida naquela noite. Foi um desses sonhos que a gente acorda, sabendo que sonhou, mas não consegue lembrar nada, só o sentimento. O sentimento de procurar e não achar, de chamar e não ser ouvido, de correr e não sair do lugar. Acordei antes do sol com o peito apertado e a boca seca. Me levantei, me lavei no banheiro do posto, comprei um café preto e bebo em pé enquanto o mundo ainda estava cinza. Um cachorro magro rondou meus pés esperando um pedaço de alguma coisa. Joguei para ele um pedaço de biscoito que tinha no bolso.
Pelo menos você come o que aparece sem fazer pergunta. Falei para o cachorro. Ele me olhou com aquele olhar de cachorro que parece entender tudo, mas não vai contar nada. Entrei no caminhão. Liguei o motor. O forró começou no rádio antes mesmo de eu apertar o botão. Já estava programado de ontem. Luiz Gonzaga cantando sobre a saudade do sertão, sobre a volta para casa, sobre a chuva que a terra esperava. Aquela música me acompanhou por quilômetros e quilômetros de estrada vermelha enquanto eu ia abrindo o dia. Ao longo do caminho, fui pensando no que eu sabia sobre aquela moça. Pouco, quase nada. Jovem, cabelo preto, olhos que não paravam. Mão pequena, pé que cabia numa alpercata de criança quase. Dormia em lugar nenhum. Fugia de algo, ou de alguém. Também fui pensando no que o homem do restaurante tinha dito. Gente do patrão procurando. Isso me enrolava por dentro de um jeito ruim. Tinha muita coisa nessa história que eu não entendia ainda. Mas bastava esse pedaço para eu saber que aquela moça precisava de alguém do lado dela, antes que os errados a encontrassem primeiro. Eu sempre fui homem que não se mete, mas também sempre fui homem que não consegue ignorar uma injustiça na frente dos olhos. E embora eu ainda não soubesse direito o que era aquela injustiça, eu sentia que ela existia. Sentia no peito. Sentia no jeito como a alpercata pesava no meu bolso sem pesar nada. Alguma coisa ia acontecer. Eu sentia nos ossos, do jeito que sertanejo sente chuva chegando, mesmo quando o céu ainda está limpo, e quando acontecesse, nada ia ser mais igual. Mas o que eu ainda não sabia, e que a estrada ia me ensinar do jeito mais difícil possível, era que encontrar aquela jovem de novo não ia ser o fim de uma procura. Ia ser o começo de uma que eu nem imaginava que ia precisar enfrentar, e que essa jovem, essa moça brava por fora e frágil por dentro que dormiu num asfalto frio debaixo de um caminhão estranho, ia mudar a minha vida de um jeito que nenhuma estrada, nenhum forró de rádio e nenhuma saudade que eu carregasse seria capaz de preparar. Naquele sertão quente e empoeirado, onde a caatinga floresce depois da chuva, mesmo depois de meses de seca, alguma coisa parecida estava prestes a acontecer. Com um homem que achava que já tinha visto tudo e que não tinha mais nada de importante pela frente. Eu estava errado. E a prova disso? Estava ali do meu lado, no banco de couro surrado da cabine, esperando pelo dono que tinha fugido descalço no escuro, sem olhar para trás. Uma alpercata velha. O começo de tudo. Foram 4 dias até eu a encontrar de novo. 4 dias de estrada, de poeira vermelha, de sol que racha o asfalto e de um pensamento que não saía da minha cabeça por mais que eu tentasse afastar. Fiz as entregas que precisava fazer, passei pelas cidades marcadas no papel, perguntei aqui e ali sem parecer que estava procurando com urgência, porque sertanejo desconfia de urgência em estranho, e eu sabia disso. Fui devagar. Fui com jeito. Na terceira cidade que passei, um senhor que vendia rapadura numa banca na beira da feira me contou que uma moça jovem tinha dormido 2 dias ali por perto, num rancho que ficava nos fundos de uma roça de milho meio abandonada, cedido por uma família que tinha tido pena dela. A família era de uma mulher chamada Dona Nevinha, 60 e poucos anos. Cabelo branco preso num coque, daquelas pessoas que a vida ensinou a não fazer pergunta antes de oferecer ajuda. Ela tinha dado à jovem um prato de feijão, um cobertor e um canto para dormir. A moça tinha ficado 2 dias, quieta, sem contar muita coisa, e tinha ido embora na terceira manhã antes de o sol nascer. Mas ela voltou. O senhor da rapadura disse, baixando a voz como quem conta segredo. Ontem à noite, estava com a cara de quem estava sendo seguida. Paguei a rapadura, agradeci e entrei no caminhão. Fui até o rancho. Era um lugar simples, de parede de barro e telhado de telha velha, com um pé de jurema na frente que dava uma sombra boa. A porta estava entreaberta. Bati.
Dona Nevinha apareceu com um pano de prato na mão e me olhou de alto a baixo antes de falar qualquer coisa. Que foi que o senhor quer? Ela perguntou direta. Expliquei que não era gente ruim, que tinha encontrado a moça antes, que estava preocupado, que tinha uma alpercata dela. Dona Nevinha ficou me estudando por um bom tempo, depois virou e chamou para dentro. Gracinha, tem um homem aqui dizendo que tem um calçado seu. Ouvi um barulho lá dentro. Um silêncio. Depois passos cautelosos. E aí, ela apareceu. A jovem era mais nova do que eu tinha calculado no escuro. Devia ter uns 22, 23 anos. O rosto era fino, com maçã do rosto marcada, olhos pretos e fundos que não ficavam parados em lugar nenhum. Estava com uma roupa simples, que não era a mesma do dia em que a encontrei. Devia ser roupa emprestada de Dona Nevinha. Os pés estavam descalços. Quando me viu, deu um passo para trás. Pode ficar, eu disse logo, levantando a mão aberta sem ameaça. Não vim te aperrear. Só trouxe isso, tirei a alpercata do bolso e coloquei em cima da mesa de madeira que ficava perto da porta. Ela olhou para a alpercata. Olhou para mim. Ficou na defensiva, o corpo meio de lado, pronto para fugir se precisasse. Quem é o senhor? Ela perguntou. A voz era firme, mas eu percebi o tremor lá no fundo. Raimundo, caminhoneiro. Fui eu que estava com o caminhão naquele posto. Na manhã em que a senhora dormiu embaixo dele, ela franziu o senho. Não gostou que eu soubesse, mas também não foi embora. Dona Nevinha nos olhou um para o outro e resolveu que aquilo não era assunto dela por enquanto. Foi para a cozinha sem dizer nada e deixou a porta entreaberta. Do tipo que finge que saiu, mas está ouvindo tudo. A jovem disse o nome dela depois de um silêncio comprido. Gracinha. Mas o nome completo era Maria das Graças Cavalcante. 22 anos, natural de uma cidade grande do interior que ela não quis identificar logo de cara. Disse o nome como quem entrega pouco, só o necessário para parecer que está cooperando sem cooperar de verdade. Eu respeitei isso. Não fiz pergunta demais. Fiz café que Dona Nevinha deixou numa chaleira em cima da mesa e ofereci um copo a ela antes de servir o meu. Sentamos numa varanda pequena na frente do rancho, com o fim de tarde chegando devagar e a sombra da Jurema se espalhando pelo chão de terra batida. Por um tempo não falamos nada, só o barulho dos pássaros e do vento na folhagem seca. Foi ela que falou primeiro. O senhor soube que tem gente me procurando? Soube, eu disse. Ouvi falar em posto de estrada. Ela balançou a cabeça devagar, com uma expressão de quem não está surpresa, mas ainda assim cansa de confirmar o que já sabe. São pessoas do meu pai, ela disse. Ele mandou. Pai não manda procurar filha com cara ruim assim. Eu falei com cuidado. Ela me olhou. Ficou um tempo me estudando, como se estivesse decidindo quanto podia confiar num homem que mal conhecia. Depois olhou para o horizonte. O meu pai, sim, ela disse. Não expliquei mais nada naquele dia. E ela também não. Mas alguma coisa mudou ali, naquela varanda, naquele fim de tarde, com cheiro de terra seca e café passado. Não foi amizade. Ainda não. Foi só uma rachadura na desconfiança de cada um. Uma fresta pequena. Mas, às vezes, é de fresta que entra a luz. Aquela noite, fiquei no caminhão estacionado na beira da estradinha de terra perto do rancho. Não quis ir embora e deixar ela ali com Dona Nevinha sem nenhuma proteção, mesmo sem saber direito do que precisava ser protegido. De manhã cedo, quando fui até a porta bater para ver se estava tudo bem, Dona Nevinha me contou que na madrugada 2 homens em carro escuro tinham passado devagar pela estrada, iluminando o terreno com lanterna. Tinham ido embora sem parar, mas tinham passado. A Gracinha estava acordada quando Dona Nevinha me contou isso. Estava sentada à mesa da cozinha, com as mãos em volta de um copo de leite, os olhos fixos na madeira da mesa. Quando me viu, não disse nada. Mas eu vi nos olhos dela alguma coisa que não tinha visto antes.
um alívio muito pequeno, quase invisível, de saber que eu ainda estava ali. Decidi ficar mais um dia. Nesse dia, fui até a cidade mais próxima, uma cidadezinha chamada Serra Branca, fazer uma ligação e verificar meu roteiro de entrega. O meu chefe, um homem chamado seu Gilberto, 58 anos, dono de uma transportadora pequena em Campina Grande, era bom de entender quando a coisa não saía como planejado, desde que a carga chegasse no prazo. Expliquei que ia precisar de 2 dias a mais na região. Ele resmungou, perguntou se eu estava com problema de caminhão. Disse que sim. Ele acreditou, porque essa era a desculpa mais comum e mais aceita no mundo do transporte. Voltei ao rancho com um saco de mantimento que comprei na feira da cidadezinha. Feijão, fubá, carne seca, farinha, azeite de dendê. Deixei na cozinha de Dona Nevinha sem fazer cerimônia. Ela me agradeceu sem fazer cerimônia também. Assim funciona a troca no sertão, sem muito papo, mas com entendimento. À tarde, a Gracinha veio até o caminhão, onde eu estava sentado com a porta aberta, ouvindo rádio. Ela ficou do lado de fora por um segundo, como se fosse falar alguma coisa e depois pensar melhor. Aí ela falou: "Por que o senhor ficou?" Fui direto. "Porque tem gente atrás de você e você está sozinha." Ela franziu o senho. "Isso não é resposta de estranho. Não sou mais tão estranho assim." Ela ficou olhando para mim por um tempo. Aí disse: "O senhor tem filha?" A pergunta me pegou no meio. Não era a pergunta que eu esperava. Fiquei quieto um segundo antes de responder. "Tenho. Uma. Mas faz tempo que eu não sei dela." Ela balançou a cabeça devagar, como quem entende sem precisar de mais detalhe. Ficou um tempo ali parada, de braço cruzado, olhando para o nada. Depois foi embora sem dizer mais nada. Mas naquela noite, quando eu estava quase dormindo no banco da cabine, ela bateu no vidro da janela. Eu abri. Ela me estendeu um prato com cuscuz e queijo coalho ainda quente. Dona Nevinha tinha feito para jantar. Peguei o prato. Agradeci. Ela foi embora. No dia seguinte, quando acordei, o caminhão do lado da estrada tinha um bilhete enfiado no limpador de para-brisa. Não era da Gracinha. A letra era diferente, grossa, apressada. Dizia só isso: "Vai embora, você não sabe no que está se metendo." Peguei o bilhete, dobrei, guardei no porta-luvas. Fui tomar café, não fui embora. Foi nesse mesmo dia que aconteceu a coisa que mudou tudo de vez. Tava quase meio-dia, o sol rachando o mundo, quando um carro parou na entrada da estradinha do rancho. Não era carro de gente dali. Era carro com placa de cidade grande, vidro escuro, aquele tipo de veículo que destoa na paisagem do sertão como botina de couro numa festa de sandália havaiana. 2 homens desceram. Usavam camisa social mesmo no calor daquele meio-dia. Andaram em direção ao rancho com aquele jeito de quem está acostumado a chegar, em lugar alheio, como se fosse dono. Eu desci do caminhão antes que eles chegassem à porta. "Bom dia", disse um deles com um sorriso que não chegava nos olhos. "O senhor é da casa?" "Não", respondi. "Mas posso ajudar em alguma coisa?" "Estamos procurando uma moça jovem", disse o outro, tirando o óculos escuro. Tinha olhos claros e frios, daqueles que a gente olha e não encontra calor nenhum. Familiar dela. "A família está preocupada. Não vi nenhuma moça por aqui", eu disse. Eles se entreolharam. O de olho claro me estudou por um segundo longo, daqueles que a gente sente na pele. "O senhor tem certeza?" "Tenho", respondi sem piscar, sem mudar a voz. Mais um silêncio. Depois o homem botou o óculos de volta, deu um sorriso sem graça e disse: "Obrigado pela atenção." Foram embora. O carro sumiu na poeira da estrada. Voltei para o rancho. A Gracinha estava atrás da porta, segurando a maçaneta, com o rosto branco como cal. Ela tinha ouvido tudo. "Eles vão voltar", ela disse. "Eu sei", respondi. "O senhor não devia ter ficado." "Mas fiquei", eu disse. "E agora você vai me contar o que é que aconteceu de verdade, porque eu preciso entender no que eu me meti para poder ajudar direito." Ela ficou me olhando.
Aqueles olhos pretos e fundos, cheios de coisa que ela ainda não tinha contado para ninguém. O queixo firme, a mão ainda na maçaneta. E então, pela primeira vez desde que a encontrei dormindo no asfalto frio debaixo do meu caminhão, Maria das Graças Cavalcante abriu a boca e começou a contar a história. A história que ia mudar a vida dos dois. Mas antes que ela terminasse de falar a primeira frase, o celular de Dona Nevinha tocou na cozinha. A velha atendeu, ficou ouvindo, ficou branca. Desligou. Virou para a gente com os olhos arregalados. Eles não foram embora, ela disse, a voz baixa que mal dava para ouvir. Tão parados lá na curva da estrada. E trouxeram mais um carro. Aquilo caiu em cima de mim como balde de água fria. Quantos homens? Perguntei. Não sei, a minha vizinha que ligou, ela estava passando de bicicleta e viu. Disse que eram pelo menos 4. Olhei para Gracinha. Ela estava quieta, mas eu conhecia aquele silêncio. Era o silêncio de quem já passou por coisa ruim antes e aprendeu que o pânico não ajuda. Era o silêncio de quem pensa rápido quando precisa. Tem saída por atrás do rancho? Perguntei para Dona Nevinha. Tem. Uma trilhazinha que vai dar num aceiro de roça. De lá dá para sair na estrada de cima, que fica do outro lado do morro. O caminhão não passa por trilha, eu disse. Não precisa, a Gracinha falou, e pela primeira vez desde que eu a conhecia, foi ela que tomou a frente. Tem alguma coisa de valor que o senhor precisa tirar do caminhão agora? Pensei rápido. Documentos, dinheiro, o celular. Tudo cabia no bolso. Não, eu disse. Então a gente vai a pé. Dona Nevinha já estava juntando as coisas dela com uma agilidade que desmentiu os 60 e poucos anos. Enfiou documentos numa sacola de pano, colocou por cima um pão e um pedaço de queijo, enrolou o dinheiro que tinha e guardou no sutiã. Fez tudo isso em menos de 2 minutos, com a calma de quem já teve que sair rápido de algum lugar antes na vida. Saímos pelos fundos. A trilha era estreita, com capim alto dos 2 lados e chão de pedra solta que fazia barulho a cada passo. O sol no meio do dia caía pesado nas costas. Não corri porque correr faz barulho. Caminhamos rápido em fila, Dona Nevinha na frente porque ela conhecia o caminho, eu no meio, a Gracinha atrás. Quando chegamos no aceiro da roça, paramos para escutar. Vento, passarinho, nada mais. Seguimos. A estrada de cima era uma via de terra que ligava os sítios da região. Quase não passava carro. Ficamos escondidos atrás de um mulungo florido por um tempo, ouvindo, esperando. Aí, Dona Nevinha disse que tinha um cunhado com sítio a 2 quilômetros dali que podia nos ajudar. Andamos os 2 quilômetros no sol do meio-dia. Chegamos suados, com o pé cheio de poeira e a garganta seca. O cunhado de Dona Nevinha era um homem chamado Zé do Sítio, 70 anos, chapéu de couro, cara de quem não se espanta com nada, que nos recebeu sem fazer perguntas além de "tem alguém atrás de vocês?". Quando dissemos que sim, ele apenas acenou com a cabeça e disse para entrar. Ficamos ali naquela tarde, comemos o que tinha. Descansamos. À noite, quando o mundo esfriou e os grilos tomaram conta do silêncio, a Gracinha sentou comigo no alpendre de madeira do sítio, enquanto Dona Nevinha dormia dentro. Zé do Sítio tinha ido verificar o curral. Tava só eu e ela sob o céu cheio de estrela do sertão, e ela começou a contar. O pai dela se chamava Eugênio Cavalcante, 60 anos, dono de uma empresa de construção que tinha obras espalhadas por boa parte do estado. Era homem respeitado na cidade onde morava. O tipo que aparece em foto com prefeito, que tem nome em placa de escola reformada, que faz discurso bonito em inauguração. Por fora, tudo certo. Por dentro, era uma história bem diferente. A Gracinha tinha crescido sabendo que o pai não era santo, mas cresceu acreditando que a parte ruim dele era só a frieza, o controle, a incapacidade de amar sem cobrar. Foi só quando ela entrou na empresa para trabalhar com ele, 2 anos atrás, que foi entendendo o tamanho de verdade da coisa. Eugênio Cavalcante tinha durante anos desviado dinheiro de obras públicas.
Contratos inflados, serviços que ficavam no papel, material de qualidade baixa passando por nota de qualidade alta. E não era um caso isolado, era um esquema antigo, bem montado, que prejudicou cidades inteiras, escolas que não foram reformadas de verdade, postos de saúde com infiltração, porque a obra foi feita de qualquer jeito, estradas que se desmancharam na primeira chuva. E dentre as pessoas que tinham sido prejudicadas por esse esquema, dentre as famílias que tinham perdido o contrato, que tinham sido espremidas, que tinham tentado denunciar e tinham sido silenciadas, estava uma família cujo nome a Gracinha só ia descobrir depois. Ela tinha encontrado os documentos por acidente. Estava procurando um contrato antigo no arquivo da empresa quando achou uma pasta com o nome em código, escondida dentro de outra pasta. Abriu. Leu, e o que leu não dava para desler. Fotografou tudo com o celular. Mandou para um pendrive que guardou escondido. E depois ficou com aquilo pesando dentro dela por semanas, sem saber o que fazer, com medo do próprio pai. Quando ele descobriu o que ela tinha achado, porque alguém da empresa viu e contou, a situação ficou feia. Ele não foi agressivo. Eugênio Cavalcanti não era desse tipo. Era do tipo que aperta devagar, que controla, que ameaça com calma de quem sabe que tem poder. Disse para ela esquecer o que tinha visto. Disse que ela não entendia o que estava lendo. Disse que se ela fosse na frente, ia se arrepender. Ela foi assim mesmo. Tentou chegar num jornalista que ela sabia que estava investigando a família há algum tempo. Mas antes que conseguisse, os homens do pai apareceram. Não fizeram nada de grave, só ficaram perto o tempo todo, do jeito que faz a gente sentir vigiada sem precisar de ameaça aberta. Até que numa noite ela simplesmente pegou o que tinha, enfiou num pano e foi embora. Sem dinheiro, sem plano, só com o pendrive escondido. E foi parar debaixo do meu caminhão. Quando ela terminou de contar, ficamos em silêncio por um tempo. O vento trouxe cheiro de terra úmida. Ia chover naquela madrugada, eu sentia. Olhei para ela. O pendrive ainda está com você? Ela me olhou com uma seriedade que pareceu mais velha do que os 22 anos dela. Está. Eu balancei a cabeça devagar. Na minha cabeça, os pedaços iam se encaixando. Obras públicas desviadas, famílias prejudicadas, uma família em especial que eu ainda não sabia o nome, mas eu ia saber. Porque esse esquema antigo que a Gracinha tinha desenterrado do arquivo do pai não era só sobre dinheiro e contrato frio. Era sobre gente real, sobre vida real. E de um modo que eu ainda não conseguia enxergar direito, eu tinha a sensação, aquela gastura sertaneja que não mente, de que meu nome também estava em algum lugar nessa história. Começou a chover, entramos para dentro. Mas o que a Gracinha tinha contado ficou do lado de fora comigo, molhando junto com a caatinga, esperando que o dia clareasse para revelar o que ainda estava escondido. A chuva durou a noite toda. Dormi no chão de madeira do sítio de Zé do Sítio, com um cobertor fino que ele tinha me emprestado e o barulho da chuva no telhado de zinco que não deixava a cabeça descansar direito. Toda vez que eu fechava o olho, o pensamento voltava. O nome Eugênio Cavalcanti. O esquema de obras desviadas. As famílias prejudicadas e aquela sensação que não saía de mim, de que eu tinha algum lugar nessa história que ainda não tinha encontrado. Quando o dia clareou, a chuva tinha parado e a caatinga estava com aquela cor diferente que só aparece depois da água. Um verde meio envergonhado, como se a planta não tivesse certeza se podia acreditar na chuva ou se era passageira. O cheiro era daquele tipo que a gente não esquece. Terra molhada, folha verde, ar limpo que corta o pulmão. Me levantei antes de todo mundo. Fui até a beira do terreiro e fiquei um tempo olhando para o horizonte cor de laranja do nascer do sol, pensando. A Gracinha tinha o pendrive, tinha provas,
Tinha coragem. Isso eu já tinha percebido desde a primeira vez que a vi fugir descalça no escuro. Mas coragem sozinha não move nada se a pessoa não tem para onde ir, não sabe a quem confiar e tem gente com recurso atrás dela. O jornalista que ela tinha tentado contatar antes de sair de casa, esse era o caminho. Mas ela não tinha conseguido chegar nele. E eu não conhecia jornalista nenhum, mas conhecia gente. 20 e tantos anos de estrada ensinam isso. A gente não sabe tudo, mas conhece alguém que sabe. E conhece alguém que conhece alguém. No sertão, a rede de gente boa é invisível, mas existe. É feita de favor antigo, de confiança ganhada na beira da estrada, de nome que vale mais que papel assinado. Quando a Gracinha acordou e veio até a porta com os olhos ainda pesados de sono, eu já tinha um plano na cabeça. Não era plano elaborado, era simples, do jeito que eu gosto. Conheço uma mulher, eu disse para ela. Mora numa cidade a uns 80 quilômetros daqui. Chama Teresa. É viúva, tem uns 58 anos. Trabalhou a vida toda com seu Gilberto na transportadora antes de se aposentar. Ela conhece gente de jornal da cidade grande porque o filho dela trabalhou num por um tempo. A Gracinha me olhou com cuidado. O senhor confia nela? Confio de olho fechado. Por quê? Fiz uma pausa. Porque ela já guardou segredo meu que era pesado e nunca contou para ninguém. A Gracinha ficou me estudando. Depois disse, tá bem, Zé do sítio nos arranjou carona com um sobrinho que ia para a cidade vizinha de manhã cedo. De lá, eu consegui falar com seu Gilberto de novo, dessa vez sem mentira. Disse que tinha uma situação pessoal, que precisava de mais uns dias. Ele resmungou mais do que da última vez, mas liberou. Depois, arrumei um jeito de voltar até o caminhão que tinha ficado na estrada perto do rancho de Dona Nevinha. Quando cheguei ao rancho, o lugar estava vazio e a porta trancada. O caminhão estava onde eu tinha deixado, mas com um risco comprido na lateral. Alguém tinha passado uma pedra ou uma chave no para-choque até a porta. Ficou na tinta apenas. Não foi coisa séria, mas foi recado. Recado claro, de quem queria que eu soubesse que tinha estado lá. Engoli aquilo, entrei no caminhão. Fui buscar a Gracinha no ponto combinado, numa padaria na entrada da cidade vizinha. Ela estava sentada numa mesa do fundo, com um copo de suco de caju na frente, que ela não tinha tocado. Quando me viu entrar, soltou o ar como se tivesse prendido a respiração desde que eu tinha saído. Me sentei do lado dela. Tá tudo bem, eu disse. O caminhão? Tá bem. Só um arranhão. Ela fechou o olho por um segundo. Quando abriu, tinha aquela dureza de volta. Vamos logo, saímos. Na estrada para a cidade de Teresa, a Gracinha ficou a maior parte do tempo calada, olhando pela janela. A caatinga passava lá fora. Mandacaru, palma, aroeira, aquela paisagem que para quem não é daqui parece seca e vazia, mas que para quem cresceu no sertão é a coisa mais viva do mundo. De vez em quando ela ajeitava o cinto, olhava no espelho retrovisor, verificava se tinha carro atrás. Pode ficar mais tranquila, eu disse. Essa estrada não tem como seguir sem a gente ver. Ela balançou a cabeça, mas não relaxou. Depois de um tempo de silêncio, ela perguntou. O senhor disse que tem uma filha. Como ela se chama? Aquela pergunta me pegou de surpresa de novo, igual da primeira vez. A Gracinha tinha jeito de perguntar coisa inesperada bem na hora que a gente estava pensando em outra coisa. Aparecida, eu disse. Quantos anos ela tem agora? Deve ter uns 30. Não sei ao certo. Faz tempo. Ficamos em silêncio. Ela não perguntou mais nada sobre isso, mas eu senti que ela estava guardando aquilo em algum lugar dentro dela. Minha mãe também foi embora cedo. Ela disse depois de um tempo. Não morreu. Só foi embora. Do meu pai, da cidade, de mim. Eu tinha 6 anos. Não disse nada. Deixei o espaço aberto para ela continuar se quisesse. Cresci achando que era culpa minha. Ela disse que eu tinha feito alguma coisa. Levei anos para entender que adulto que vai embora não vai por causa de criança.
Vai por causa de adulto. Sua mãe nunca voltou? Voltou. Uma vez. Eu tinha 15 anos. Ficou um fim de semana. Foi embora de novo e não voltou mais. Olhei para a estrada. O sol estava alto agora. Aquele branco quente de meio de manhã. Ela sabe que você saiu de casa. A Gracinha deu um sorriso que não tinha alegria nenhuma. Não faço ideia. A gente não se fala. Aquilo ficou pairando no ar entre nós por um bom pedaço de estrada. Eu pensando na minha Aparecida, ela pensando na mãe dela. Dois tipos diferentes de ausência que doem do mesmo jeito. Chegamos à cidade de Teresa por volta do meio-dia. Era uma cidade pequena, mas bem cuidada, com praça arborizada no centro, igreja do Sagrado Coração com a fachada recém-pintada, comércio movimentado na rua principal. Cheirava a coentro e a fritura de peixe vinda de um restaurante que tinha a porta aberta. A casa de Teresa ficava numa rua tranquila, com um quintal grande nos fundos cheio de planta. Ela mesma abriu o portão quando o caminhão parou. Devia ter visto pela janela. 58 anos, cabelo grisalho cortado curto, avental de chita azul, jeito de mulher que não perde tempo com enrolação. Raimundo, ela disse, e o sorriso foi genuíno. Que saudade, meu Deus. Dona Teresa, eu disse descendo do caminhão. Desculpe chegar sem avisar. Avisar para quê? Entre. Ela olhou para Gracinha que descia do outro lado. E essa moça? É comigo. É de confiança. Teresa nos estudou rapidinho com aqueles olhos espertos que não perdiam nada. Depois acenou com a cabeça. Então entre também. A casa de Teresa era daquelas casas que parecem abraçar a gente quando entra. Tinha cheiro de café passado e de alfazema, piso de cimento queimado lustroso, fotografia nas paredes, uma santa no canto com vela acesa. A cozinha tinha a janela aberta para o quintal e uma mesa de madeira grande, onde ela servia o almoço antes mesmo de perguntar se a gente tinha fome. Porque Teresa era daquele tipo que alimenta antes de conversar. Comemos em silêncio os primeiros minutos. Arroz, feijão, maxixe refogado, carne de bode que derretia na boca. A Gracinha comeu devagar a princípio, como quem não estava acostumado a sentar para comer com calma faz um tempo. Mas foi comendo. Depois do almoço, enquanto Teresa lavava a louça, expliquei tudo para ela. Contei o que a Gracinha tinha me contado. O pai, o esquema, o pendrive, os homens de carro escuro. Teresa foi lavando a louça e ouvindo sem interromper. Quando terminei, ela virou, enxugou as mãos no avental e ficou nos olhando. O filho da Teresa, eu disse. Aquele que trabalhou no jornal. Ainda tem contato? O Marcelo, ela disse. Tem. Ele não trabalha mais lá, trabalha por conta própria agora, faz matéria para vários veículos, mas conheço sim. E daria para entrar em contato com ele sobre isso? Teresa ficou pensando por um momento. Olhou para Gracinha. Essa moça tem as provas de verdade? A Gracinha tirou o pendrive do fundo do bolso da calça. Era pequeno, preto, parecia coisa insignificante. Colocou em cima da mesa. Teresa olhou para o pendrive, depois olhou para Gracinha. Você sabe o tamanho do risco que está correndo? Sei, a Gracinha disse sem hesitar. E mesmo assim quer seguir? Se eu não seguir, essas provas não significam nada. E as famílias que foram prejudicadas continuam sem resposta. Teresa ficou quieta por um tempo. Depois disse, vou ligar para o Marcelo. Foi para outra sala. Ficamos eu e a Gracinha na cozinha, com o silêncio e o cheiro de café. Ela ficou olhando para o pendrive em cima da mesa, como quem olha para coisa que pesa mais do que o tamanho. Você tá com medo? Eu perguntei. Tô com medo todo dia, desde que saí de casa, ela disse. Mas aprendi que ter medo e parar são coisas diferentes, não respondi. Mas aquilo ficou comigo. Teresa voltou depois de uns 10 minutos. Tinha uma expressão mais séria. Falei com o Marcelo. Ele conhece o nome de Eugênio Cavalcante. Está investigando a família há mais de um ano, mas não tinha prova concreta. Disse que se o que tem nesse pendrive é o que você diz que é,
pode ser o que ele precisava. A Gracinha fechou os olhos por um segundo. Quando abriu, tinha lágrima no canto. A primeira que eu via desde que a conheci, mas não deixou cair. Quando ele pode vir? Ela perguntou. Disse que pode estar aqui em 2 dias. 2 dias. Parecia pouco e parecia uma eternidade ao mesmo tempo. Vocês podem ficar aqui, Teresa disse. Tenho quarto sobrando e não vou contar para ninguém que vocês estão aqui. Eu ia agradecer quando o celular de Teresa tocou. Ela olhou a tela. Franziu o senho. É minha vizinha da frente, ela disse atendendo. Ficou ouvindo. A expressão foi mudando enquanto escutava. Quando desligou, virou para a gente com os olhos apertados. Um carro de vidro escuro passou 2 vezes pela rua nos últimos 20 minutos. A Gracinha e eu nos olhamos. Eles nos seguiram, ela disse baixinho. Não era pergunta. O ar na cozinha ficou diferente. Aquele tipo de silêncio que não é calma, é tensão se acumulando antes de explodir. Teresa foi até a janela, olhou pela cortina de renda com cuidado. Ficou parada por um segundo. Depois virou. Tá parado na esquina agora, ela disse. 2 homens dentro. Eu me levantei. Olhei para o pendrive em cima da mesa, olhei para Gracinha e foi nesse momento, naquele instante exato, enquanto a tarde pesava lá fora e o carro de vidro escuro ficava parado na esquina esperando, que eu percebi uma coisa que mudou o chão debaixo dos meus pés. Teresa tinha ido pegar o caderno de anotações no armário para me mostrar o número do Marcelo. E quando ela abriu o caderno, caiu uma foto de dentro. Ela não percebeu. A foto deslizou pelo armário e foi parar no chão perto de mim. Eu me abaixei e peguei. Era uma foto antiga, daquelas reveladas em papel com a borda amarelada. Mostrava uma mulher jovem e um homem mais velho numa festa junina. Tinha bandeirinha de papel colorido ao fundo, fogos no chão. Aquele cenário de arraial de interior que eu conheço de cor. A mulher era jovem. Devia ter uns 20 e poucos anos na foto. E sorria para a câmera com aquele sorriso largo de quem está feliz de verdade. O homem ao lado era mais velho, de terno num arraial de forró. O tipo de homem que não se mistura, mas aparece porque precisa aparecer. Eu reconheci o homem. Era Eugênio Cavalcante, e a mulher ao lado dele, a jovem que sorria de um jeito que eu nunca mais ia esquecer depois que vi, era a minha companheira. A mulher que eu tinha perdido anos atrás, antes da briga com a Aparecida, antes de tudo desmoronar. O coração parou por um segundo que pareceu um ano inteiro. Teresa voltou com o caderno e me viu com a foto na mão. A expressão dela mudou. Foi de surpresa para preocupação em menos de um segundo. Raimundo, ela começou. Teresa, eu disse, com a voz que saiu mais baixa do que eu quis. O que é essa foto? Ela fechou o caderno devagar. Olhou para Gracinha, que não entendia ainda o que estava acontecendo. Depois me olhou de volta, e no olhar dela eu li o que ela ainda não tinha dito. Ela sabia de alguma coisa, sabia faz tempo, e estava carregando isso sozinha, como um peso que não era dela, mas que ninguém mais ia querer carregar. Senta, ela disse com uma voz que era ao mesmo tempo cuidado e inevitável. Tem coisa que você precisa ouvir, e não vai ser fácil. Assista até o final, você não vai se arrepender. Comente de onde você está ouvindo essa história e se inscreva no canal para apoiar esse trabalho. Sua ajuda é muito importante. Lá fora, o carro de vidro escuro continuava parado na esquina. E dentro daquela cozinha cheirando a café e alfazema, o mundo que eu achava que entendia estava prestes a virar de cabeça para baixo de um jeito que nenhuma estrada, nenhum quilômetro rodado e nenhuma saudade antiga tinha me preparado para enfrentar. Teresa começou devagar. Do jeito de quem sabe que cada palavra vai pousar pesado e não quer desperdiçar nenhuma. Disse que conhecia minha companheira, Lúcia, que eu tinha amado por mais de 15 anos antes de tudo desmoronar, desde antes de eu aparecer na vida dela. Tinham crescido na mesma cidade, na mesma rua quase, eram amigas de infância,
E quando eu e Lúcia nos separamos, anos atrás, depois de uma série de coisas que foram se acumulando até não ter mais jeito, Teresa ficou do lado de Lúcia. Não do meu lado, do lado dela, porque era amiga dela primeiro. Até aí eu entendia, não gostava, mas entendia. O que eu não sabia era o que veio a seguir. Lúcia tinha sumido de mim e de todo mundo depois da separação. Tinha ido embora para outra cidade, cortado contato, começado de novo. Pelo menos era isso que eu achava. Mas Teresa sabia onde ela tinha ido. E sabia com quem ela tinha se envolvido depois. Eugênio Cavalcante. Não foi romance longo. Foi uma coisa de menos de um ano, segundo Teresa. E ela falava com o cuidado de quem não quer fazer mais estrago do que o necessário. Lúcia tinha trabalhado num escritório que prestava serviço para a empresa de Eugênio. Eles se conheceram. Ela não sabia quem ele era de verdade, o que ele fazia por baixo dos panos. Ele era charmoso, tinha dinheiro, parecia estável. Depois de anos de relação difícil comigo, ela tinha se deixado envolver. Não durou. Eugênio era casado e não ia mudar isso. Quando Lúcia percebeu que era peça de uma jogada que não ia terminar bem para ela, foi embora de novo. Dessa vez, de verdade, foi para outro estado, recomeçou do zero, cortou tudo. Teresa tinha ficado sabendo disso aos pedaços, ao longo dos anos, através de carta que Lúcia mandava de vez em quando. E tinha guardado aquela foto, tirada numa festa junina, quando Lúcia ainda não sabia bem o que Eugênio era, sem nunca imaginar que um dia ia ser relevante para mais alguém além dela. Quando Teresa terminou de falar, a cozinha ficou em silêncio. Eu estava sentado com as mãos na mesa, olhando para o espaço. A foto ainda estava na minha mão. Olhei para ela de novo. O sorriso de Lúcia, o rosto de Eugênio. Ela tá bem? Perguntei. Lúcia, ela tá bem? Tá, Teresa disse. Pelo menos era o que a última carta dizia. Faz uns 2 anos que não recebo mais notícia. A Gracinha estava quieta do outro lado da mesa. Ela tinha ouvido tudo. Eu não tinha esquecido que ela estava ali, mas por um momento, naquela revelação, tinha sido só eu e o peso daquilo. Agora eu olhei para ela e vi no rosto dela uma coisa que me atingiu diferente. Ela estava processando o que tinha ouvido. O pai dela, Lúcia, a conexão. Ela não disse nada. Mas nos olhos dela eu vi o trabalho pesado de quem está montando um quebra-cabeça que ninguém pediu para ela montar e que não tem peça que encaixa sem doer. Você não sabia disso? Eu disse para ela. Não era pergunta. Não. Ela respondeu com a voz baixa. Meu pai não contou sobre as pessoas que... Ela parou. Recomeçou. Ele nunca contou sobre ninguém. Nunca falou de ninguém que pudesse ter se machucado por causa dele. O silêncio durou mais um tempo. Lá fora, o barulho de um motor. Teresa foi até a janela de novo. Olhou. O carro foi embora. Aquilo deveria ter sido alívio. Mas não era. Porque quando a gente descobre que o problema não é só o carro na rua, que o problema tem raiz mais funda, mais velha, mais complicada do que parecia, a ausência do carro não muda nada. Naquela noite, deitado no quarto que Teresa me arrumou, eu não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto no escuro, pensando em Lúcia, pensando nos anos que eu passei achando que nossa separação tinha sido só nossa, só entre eu e ela. Só por causa das nossas falhas, das nossas brigas, da nossa incapacidade de segurar o que tinha ficado fraco demais. Mas não era só isso. Tinha mais, tinha sempre mais, e a gente só descobre quando já passou o tempo de mudar. Pensei na Aparecida também. A briga que nos separou tinha sido logo depois que Lúcia foi embora. A Aparecida tinha 19 anos, estava com raiva de todo mundo, e eu também. A gente falou coisas que não devia, e ela foi. Será que ela sabia de alguma coisa que eu não sabia? Será que a Lúcia tinha contado para ela coisas antes de ir embora? Essas perguntas ficaram rondando sem resposta até o sol nascer. De manhã, eu me levantei, lavei o rosto e fui até a cozinha.
A Gracinha já estava acordada, sentada à mesa com um café na frente que ela nem tinha tocado. Quando me viu entrar, me olhou com uma expressão que eu não soube nomear na hora, mas que depois, pensando bem, era o olhar de alguém que passou a noite fazendo o mesmo que eu. Eu sei que o meu pai fez coisas erradas, ela disse antes que eu abrisse a boca. Eu sei que ele machucou gente, mas eu nunca soube o tamanho disso. Eu juro que não sabia. Eu sei, eu disse, e era verdade. Não tinha dúvida nenhuma sobre isso. O que aconteceu com a sua companheira, ela continuou com cuidado, não foi culpa minha. Mas é uma coisa que ele fez que me machuca diferente agora que eu sei. Porque não é só número de contrato e valor de obra. É gente real. É a sua vida real. Servi um café. Sentei do lado dela. O Marcelo chega amanhã, eu disse. Ela assentiu. Quando ele chegar, eu disse, e quando essa história chegar onde precisa chegar, a gente vai ver o que ainda falta descobrir. Porque eu tenho a sensação de que tem coisa que eu ainda não sei e que vai aparecer quando eu menos esperar. Ela ficou me olhando. O senhor ainda vai me ajudar? Mesmo sabendo disso tudo? Peguei o café, bebi um gole. Gracinha, o problema nunca foi seu pai. O problema é o que é certo. E o que é certo, nesse caso, é o que você está tentando fazer. Ela ficou quieta um tempo. Depois disse, baixinho, quase para si mesma. Minha mãe foi embora quando eu tinha 6 anos. Meu pai ficou, mas de um jeito que parecia que também tinha ido. Cresci sozinha no meio de gente. Ela olhou para mim. Nunca tive alguém que ficasse do meu lado sem querer nada em troca. Não soube o que responder. Então, não respondi nada. Só fiquei ali, tomando o café, ao lado dela, enquanto o dia clareava lá fora e a caatinga secava do lado de fora da janela de Teresa. Às vezes, ficar é a única resposta que precisa ser dada. E no dia seguinte, quando o Marcelo chegasse, tudo ia mudar de novo. Porque o jornalista trazia consigo uma informação que nenhum de nós esperava. Uma informação que ia conectar pontos que eu achava que estavam soltos e que iam revelar que essa história era muito maior, muito mais pessoal e muito mais dolorosa do que qualquer um de nós tinha calculado. Mas essa era a parte que o amanhecer ainda guardava. Marcelo chegou no dia seguinte por volta das 3 da tarde. Era um homem de uns 35 anos, magro, com óculos de armação fina e um jeito agitado, de quem vive pensando em 3 coisas ao mesmo tempo. Veio de carro próprio, um Gol branco amassado que parecia ter passado por muita estrada. Trouxe uma mochila grande, um gravador, um caderno cheio de anotação e aquele olhar de jornalista que não pousa em nada por muito tempo porque está sempre procurando o próximo detalhe. Teresa abriu o portão e ele entrou sem cerimônia, abraçou a mãe rapidinho, cumprimentou eu e a Gracinha com um aceno de cabeça e foi direto sentar na mesa da cozinha como quem já sabia que era ali que a conversa ia acontecer. Pode começar, ele disse, abrindo o caderno. A Gracinha olhou para mim. Eu acenei com a cabeça. Ela colocou o pendrive em cima da mesa. Marcelo olhou para o pendrive, depois olhou para ela. Antes de você me contar tudo, deixa eu te falar uma coisa. Ele abriu o caderno numa página já escrita. Eu investigo a família Cavalcante há 1 ano e 3 meses. Tenho testemunho de 4 pessoas prejudicadas diretamente por contratos adulterados da empresa do seu pai. Tenho documentação parcial de 3 obras onde o serviço entregue não correspondia ao contratado. Mas não tinha a origem, não tinha o documento interno que mostrasse que era decisão da direção e não erro de execução. Ele bateu o dedo na mesa. Esse pendrive pode ser essa origem. A Gracinha ficou ouvindo com aquela seriedade que eu já conhecia. Quais famílias? Ela perguntou. Marcelo abriu o caderno em outra página. Posso dizer os casos, não os nomes por enquanto. Uma construtora pequena que perdeu o contrato depois de denunciar irregularidade. Um engenheiro que foi demitido quando recusou assinar laudo de obra incompleta.
e uma família de uma cidade pequena que tinha contrato de fornecimento de material cortado de uma hora para outra depois de questionarem o valor pago. Eu estava ouvindo tudo, e quando Marcelo falou da última família, a que tinha fornecimento de material cortado, alguma coisa dentro de mim acendeu. Uma lembrança velha, daquelas que a gente enterra fundo porque dói demais para ficar na superfície. Anos atrás, antes de eu virar caminhoneiro em tempo integral, eu tinha uma parceria com um primo meu. A gente fornecia areia e brita para obra de construção civil na região. Era negócio pequeno, mas estava crescendo, até que um dia, do nada, o contrato principal que a gente tinha com uma empresa grande de construção foi cancelado, sem explicação, sem aviso prévio. A empresa disse que ia usar outro fornecedor. A gente recorreu, tentou conversa, não teve resposta. O negócio afundou em menos de 6 meses. Meu primo perdeu tudo. Eu perdi quase tudo. E foi nessa época que eu e Lúcia começamos a desmoronar, que a Aparecida ficou com raiva do mundo e que a vida, do jeito que eu conhecia, acabou. Eu nunca tinha sabido o nome da empresa que tinha cancelado o contrato. O papel dizia só o nome de uma subsidiária que depois eu descobri que não existia mais. Mas agora, sentado naquela cozinha com cheiro de café, olhando para o caderno de Marcelo, eu tinha uma suspeita que pesava feito pedra. Marcelo, eu disse com a voz controlada. Essa família do fornecimento de material, era de que cidade? Ele me olhou por cima do óculos. Por que isso importa? Pode ser que importe para mim. Ele ficou me estudando por um segundo, depois olhou para o caderno. Região de Campina Grande. Uma empresa de extração de areia e brita. Os sócios eram 2 homens. Primos. O ar saiu do meu pulmão devagar. Era a minha empresa. Era eu e meu primo Zacarias. Teresa, que estava do outro lado da cozinha fingindo arrumar a despensa, parou de mexer. Ela sabia. Pelo jeito como ficou imóvel, ela já sabia. Ou pelo menos suspeitava. A Gracinha me olhou. Ela não sabia o que tinha acabado de ser revelado, mas ela leu na minha expressão que era coisa séria. Foi você, Marcelo disse. Não era pergunta. Fui eu disse. E meu primo Zacarias. A gente fornecia para uma obra grande lá pela região, anos atrás. O contrato foi cancelado de um dia para o outro. O negócio não aguentou. Marcelo fechou o caderno devagar. Ficou me olhando com aquela expressão de jornalista que acaba de ver 2 histórias separadas se tornarem uma só. A Gracinha estava com os olhos marejados. Ela fechou o punho em cima da mesa, não de raiva, mas de contenção. Daquele jeito de quem está segurando uma coisa grande para não desabar na frente dos outros. Eu não sabia, ela disse para mim. Juro que não sabia que era o Senhor. Eu sei, eu disse, e era verdade. Sempre foi verdade, mas isso não mudava o fato de que o homem que tinha cancelado meu contrato, afundado meu negócio, contribuído para desfazer minha família e minha vida, era o pai da moça que eu tinha encontrado dormindo debaixo do meu caminhão no escuro de uma madrugada de sertão. O mundo tem uma ironia que às vezes parece impossível de acreditar, mas é exatamente por isso que é real. Ficamos em silêncio por um tempo que não sei medir. Teresa veio com mais café para todo mundo, sem dizer nada, do jeito dela. Alimenta, serve, cuida, sem precisar de palavra. Foi a Gracinha que falou primeiro. Então o senhor tem mais razão do que eu imaginava para querer que esse pendrive chegue onde precisa chegar. Olhei para ela. Não é sobre razão, nunca foi. Mas agora é pessoal de verdade. Era pessoal desde o começo, só que agora eu sei por quê. Marcelo abriu o caderno de novo, botou o gravador em cima da mesa, olhou para Gracinha. Posso ver o conteúdo do pendrive agora? Ela assentiu. O que estava no pendrive era ainda mais do que qualquer um de nós esperava. Não era só contrato adulterado. Tinha planilha de valor real versus valor declarado em obra pública. Tinha troca de mensagem interna autorizando o uso de material abaixo do padrão especificado. Tinha lista de fornecedor preterido com justificativa que não se sustentava.
E tinha, numa pasta separada, registros de cancelamento de contrato com empresas pequenas. Motivo sempre vago, nunca documentado de verdade. O nome da minha empresa estava lá. Zacarias e Raimundo, extração e fornecimento. Cancelamento de contrato, sem justificativa registrada. Quando Marcelo leu aquilo em voz alta, eu precisei olhar para a janela por um momento, para a caatinga lá fora. Para qualquer coisa que não fosse aquele papel. Foram anos. Anos de estrada, de saudade, de carregar peso que eu nem sabia nomear direito. E agora estava ali, num documento de fonte seca, num pendrive pequeno, a confirmação de que não tinha sido só azar. Tinha sido escolha de alguém. Escolha deliberada de um homem que nunca ia me olhar no olho e nunca ia saber meu nome. Raimundo! A voz da Gracinha me trouxe de volta. Olhei para ela. Quando isso sair, ela disse, com aquela voz firme que eu aprendi a reconhecer como a versão mais corajosa dela, vai ser difícil para mim também. Meu pai vai saber que fui eu, vai saber que eu trouxe isso para fora. Não vou poder voltar para a cidade. Não vou ter empresa. Não vou ter... Ela parou, respirou. Não vou ter o que pouco eu tinha. Você vai ter a consciência limpa, eu disse. Consciência limpa não paga aluguel. Não paga. Mas é o único tipo de paz que não vai embora. Ela me olhou por um tempo. Depois virou para o Marcelo. Pode usar tudo que está nesse pendrive. Pode usar meu nome. Pode colocar que fui eu que trouxe. Marcelo assentiu com seriedade. Tenho certeza do que vou fazer com isso. Mas preciso de mais alguns dias para organizar o material e confirmar algumas informações com as outras fontes. Você consegue ficar por aqui mais uns dias? Fico, ela disse. E o senhor? Marcelo me olhou. Fico também, eu disse. Teresa, que tinha ouvido tudo sem dizer nada, foi até o fogão e acendeu o fogo embaixo de uma panela. Então hoje tem janta para todo mundo, ela disse. E amanhã a gente vê o que vem a seguir. Assim foi. Ficamos mais 4 dias na casa de Teresa. Marcelo ia e voltava, fazia ligação, verificava dado, consultava advogado que conhecia. O carro de vidro escuro apareceu mais 2 vezes na rua, mas não parou, não veio até a porta, não fez nada além de passar devagar. A Gracinha ficou na defensiva nesses dias, dormia mal, acordava com qualquer barulho. Eu fazia o que podia, ficava por perto, não deixava ela só, preparava café cedo quando via que ela já estava acordada antes do sol. Nesses dias, a gente foi se conhecendo de verdade. Não do jeito de contar a vida toda de uma vez, mas do jeito lento e honesto que acontece quando 2 pessoas ficam no mesmo espaço por dias seguidos e não têm para onde fugir de si mesmas. Ela me contou sobre a infância com o pai que mandava em tudo, mas que não sabia amar. Sobre a escola onde ela era boa de matéria, mas não tinha amigo porque filho de homem poderoso afasta as pessoas em vez de atrair. Sobre a mãe que foi embora e deixou um buraco que ela passou anos tentando preencher com trabalho, com estudo, com competência, como se ser suficientemente boa pudesse trazer de volta o que tinha ido. Eu contei sobre Lúcia, sobre os anos bons que a gente teve antes de começar a desmoronar, sobre a Aparecida, os olhos dela quando criança, o jeito como ela ria, o dia em que aprendi a ela andar de bicicleta num terreiro de terra. E sobre a briga que nos separou. Não a briga em si, que era coisa de detalhe que o tempo torna menor, mas o que ficou depois. O silêncio, a ausência, a estrada que virou lar porque não tinha mais lar de verdade. O senhor já tentou encontrá-la de verdade? A Gracinha perguntou numa noite em que a gente tomava café no alpendre, enquanto o mundo lá fora dormia. Tentei por um tempo, eu disse. Depois parei. Achei que ela não queria ser encontrada. Talvez ela quisesse que o senhor tentasse mais. Aquilo ficou. Ficou dias dentro de mim, batendo de vez em quando como coisa que não resolve sozinha. No 5º dia,
Marcelo voltou com uma notícia que mudou o ritmo de tudo. Tinha conseguido confirmar as informações com 2 das outras fontes. Tinha consultado o advogado que disse que o material era suficiente para embasar uma denúncia formal. E tinha combinado com o veículo onde ia publicar a matéria. Um portal de jornalismo investigativo que tinha alcance no estado inteiro. A matéria vai sair em 3 dias. Ele disse, sentado à mesa com todos nós. Depois que sair, vai ser difícil para a família Cavalcante suprimir. Vai estar na internet, vai ser compartilhado, vira registro. Ele olhou para Gracinha. O seu pai vai saber que foi você. E provavelmente vai tentar agir antes de sair. Quanto tempo a gente tem para ficar aqui com segurança? Eu perguntei. Honestamente? Não sei. Se eles descobrirem que o material já está com a imprensa, podem tentar pressionar de outro jeito, mas também podem recuar, porque pressionar depois que o jornalista já tem tudo é pior do que deixar ir. A Gracinha ficou calada por um tempo. Depois disse, eu quero falar com ele. Todo mundo na mesa se virou para ela. Com quem? Teresa perguntou. Com meu pai, antes da matéria sair, não para pedir perdão, não para dar chance, só para ele saber que foi eu, da minha boca, que eu fiz isso de olho aberto, sabendo o que ia acontecer. Isso é arriscado, Marcelo disse. Eu sei, ela disse, mas é o que eu preciso fazer. Olhei para ela e reconheci naquele momento aquela teimosia que eu mesmo tinha, a que não cede, que não pede desculpa de ser do jeito que é. A que o sertão coloca nas pessoas que crescem nele, mesmo as que crescem longe da terra, mas carregam a raiz. Então a gente vai junto, eu disse. Ela me olhou com aqueles olhos fundos. Não precisa. Eu sei que não precisa. Mas vou assim mesmo. Marcelo tentou argumentar mais uma vez. Teresa ficou em silêncio do jeito dela, que às vezes é o jeito mais sábio de concordar, sem dizer que concorda. No final, ficou decidido. A Gracinha ia ligar para o pai, marcar um encontro num lugar público de dia com gente ao redor, e eu ia estar do lado de fora esperando. A ligação aconteceu no dia seguinte. Ela discou o número com a mão que não tremeu. Ou se tremeu, ela não deixou aparecer. Colocou no viva voz, para que eu pudesse ouvir do banco de passageiro do caminhão onde a gente estava. A voz de Eugênio Cavalcante era exatamente o que eu esperava de homem como ele. Grave, controlada, com aquela textura de quem está sempre pensando antes de falar e nunca deixa o sentimento chegar na frente da estratégia. Gracinha, ele disse, quando ela se identificou. A voz tinha cuidado calculado, não alívio genuíno. Eu sei que você está me procurando, ela disse. Quero conversar. Pessoalmente, uma pausa. Onde você está? Não importa onde estou, importa onde a gente vai se encontrar. Você vem até mim ou não vem? Outra pausa. Mais longa. Tá bem. Onde? Combinaram um restaurante na cidade mais próxima no dia seguinte ao meio-dia. Lugar de mesa na calçada, movimento de almoço, gente entrando e saindo. Seguro o suficiente. Quando ela desligou, ficou olhando para o telefone na mão por um tempo. Como você se sente? Eu perguntei. Igual a pessoa que vai saltar de uma cachoeira que nunca saltou, ela disse. Com medo, mas já com o pé na beira. Naquela noite eu quase não dormi de novo. Mas dessa vez não era só por conta do que ia acontecer no dia seguinte. Era por conta de uma coisa que Teresa tinha me dito antes de eu ir para o quarto. Ela tinha pegado o caderno velho de carta de Lúcia e tinha me mostrado o último endereço que ela tinha. Era de uma cidade do interior, não muito longe. E tinha uma anotação do lado em lápis desbotado, que Teresa disse que tinha esquecido de mencionar. Embaixo do endereço, Lúcia tinha escrito o nome de uma pessoa. Dizia, Aparecida, Rua do Cruzeiro, número 14. Minha filha. Lúcia sabia onde a Aparecida estava. Fiquei deitado no escuro com aquilo. Minha companheira que tinha ido embora. Minha filha que eu não encontrava. E ambas sabendo do paradeiro uma da outra, enquanto eu andava por estrada de sertão, carregando saudade, que nem sabia que podia ter endereço.
O sol levantou cedo naquele dia. Eu levantei com ele. O encontro da Gracinha com o pai foi às 12 em ponto. Eu fiquei do lado de fora, no caminhão estacionado na rua de trás, com o celular na mão. Ela entrou sozinha no restaurante com o passo de quem foi. Durou 40 minutos. Quando ela saiu, o rosto não dizia raiva nem alívio. Dizia cansaço. O tipo de cansaço que vem de fazer uma coisa que a gente precisava fazer e que nunca ia ser fácil, mas que quando acaba tem um sabor diferente do sofrimento. Tem sabor de fechado. Entrou no caminhão. Ficou quieta por um tempo. Como foi? Eu perguntei. Ele tentou negociar, ela disse. Tentou me convencer de que eu não entendia o que estava fazendo, que ia me arrepender, que ia me prejudicar mais do que a ele. Ela parou. Falou que me amava. E você acreditou? Ela ficou pensando por um segundo de verdade, não fingindo de verdade. Acho que ele acredita que ama, do jeito dele, limitado e controlador que é. Mas o amor que machuca os outros para se proteger não é amor. É medo com outro nome. Fiquei sem fala por um momento. Depois disse, você falou tudo o que queria falar? Falei, ela disse. Disse que o que ele fez tinha nome. Disse que as famílias que ele prejudicou eram reais. Ela me olhou. Falei o seu nome. Falei que eu tinha conhecido o senhor, que a empresa que ele cancelou o contrato era sua. O que ele disse? Ficou quieto. Pela primeira vez em 40 minutos, ficou quieto de verdade. Liguei o motor do caminhão. O rádio acendeu junto. Forró, como sempre. Então acabou essa parte, eu disse. Essa parte acabou, ela concordou. A matéria de Marcelo saiu 2 dias depois. Era extensa, bem documentada, com os dados do pendrive como base e os depoimentos das fontes como confirmação. O nome de Eugênio Cavalcante aparecia com o nome completo, com os contratos, com os valores. A empresa foi auditada. O conselho que ele presidia pediu afastamento enquanto as investigações avançavam. Na cidade onde ele morava, o que tinha sido construído com aparência cuidada começou a rachar. Não de uma vez. Essas coisas nunca caem de uma vez. Mas o primeiro tijolo tinha saído. Não acompanhei tudo isso de perto. Soube pelos pedaços que chegavam. Pelo Marcelo que ligava para Teresa, por conversa de posto de estrada, pelo tipo de notícia que viaja rápido no sertão, mesmo sem jornal na mão. O que eu fiz, nos dias depois de tudo isso, foi dirigir, mas dessa vez com destino. Peguei a anotação do caderno de Teresa, o endereço de Lúcia, e embaixo o nome da Aparecida na Rua do Cruzeiro, número 14. Tracei a rota. Eram 2 cidades diferentes, mas não muito longe uma da outra, e não muito longe de mim. Fui primeiro à cidade da Aparecida. A Rua do Cruzeiro era uma rua de paralelepípedo, com casas de muro baixo e árvore de calçada. O número 14 era uma casa pequena de janela verde, com vaso de planta na soleira. Parei o caminhão na frente. Fiquei sentado por um tempo que não sei dizer quanto foi. 30 anos é muito tempo. Mais de 10 passados sem falar com a própria filha. Eu não sabia o que ia encontrar. Não sabia se ela ia abrir a porta. Não sabia se ia querer me ver. Desci do caminhão. Bati na porta. Passos do lado de dentro. Uma pausa. A porta abriu. Aparecida tinha 31 anos. O rosto era diferente do que eu guardava na memória. Mais formado, mais firme, com o tempo escrito nas bordas dos olhos. Mas os olhos eram os mesmos. Iguais aos da foto que eu carregava no porta-luvas, tirada quando ela tinha 15 anos. Ela ficou me olhando por um tempo longo, sem falar nada. Pai, ela disse por fim. E só esse nome, só essa sílaba, desmanchou alguma coisa em mim que tinha ficado dura por anos demais. Não foi simples, não foi um abraço e pronto. Foi difícil, foi cheio de coisa que precisava ser dita, de coisa que ela guardou com raiva e eu com culpa, de explicação que não explica tudo, mas que abre espaço para alguma coisa nova crescer onde tinha só mato seco.
Ficamos sentados na salinha da casa dela por horas. Ela contou a vida dela dos últimos anos, o trabalho, a cidade onde escolheu morar, as escolhas que fez sozinha porque não tinha mais ninguém do lado. Eu contei a minha. A estrada, a saudade, os anos que passei procurando sem saber direito o quê. Quando o assunto chegou em Lúcia, a Aparecida ficou séria. Disse que sabia onde a mãe estava, que tinham voltado a se falar há uns 3 anos, devagar, com muito cuidado, e que Lúcia estava bem, tinha reconstruído a vida, tinha paz, mas tinha também muita coisa que ela ainda não tinha coragem de enfrentar. Ela ainda fala de mim? Eu perguntei. Às vezes, a Aparecida disse com aquela honestidade direta que ela sempre teve, com saudade, mas com mágoa também. As duas coisas ao mesmo tempo. Eu sei como é isso. Ela me olhou. Eu sei que você sabe. Quando fui embora da casa dela naquele dia, ela ficou na porta vendo o caminhão partir. Não foi despedida fácil nem difícil. Foi o tipo de despedida que tem continuação marcada. Ela disse que ia me ligar. Eu disse que ia atender sempre, e dessa vez eu sabia que era verdade dos dois lados. No caminho de volta, passei pela cidade de Teresa. A Gracinha ainda estava lá, ajudando Teresa na cozinha, enquanto esperava os próximos passos da vida se organizarem. Ela tinha aceito uma proposta de Marcelo de dar um depoimento mais detalhado para uma segunda matéria. Também tinha entrado em contato com uma das outras famílias prejudicadas pela empresa do pai. Queria conhecer pessoalmente, queria ouvir o que a história delas tinha de real, não de documento. Quando eu entrei pela porta da cozinha, ela levantou a vista e me olhou com aqueles olhos fundos de sempre. Como foi? Ela perguntou. Foi difícil e foi bom, eu disse. Do jeito que as coisas importantes costumam ser. Ela assentiu devagar. Depois perguntou com um cuidado diferente na voz. E agora? Sentei na cadeira de sempre. Teresa colocou o café na minha frente sem que eu pedisse. Agora eu fico um tempo aqui, eu disse. Tenho que acertar umas coisas com meu primo Zacarias. Faz anos que a gente não se fala direito. Ele perdeu tanto quanto eu naquele negócio, talvez mais. Ele tinha família para criar. Quero contar o que descobri. Ele merece saber que não foi azar. E depois? Depois volto para a estrada. Bebi o café, mas dessa vez com um número de telefone no bolso que não estava antes. A Gracinha ficou quieta por um momento. Depois disse devagar, obrigada. Por ter ficado quando não precisava? Todo mundo precisa de alguém que fique, eu disse. Ela sorriu. Foi um sorriso pequeno, diferente dos raros sorrisos que eu tinha visto nela. Não de alívio, não de vitória. Era o tipo de sorriso que aparece quando a pessoa começa a acreditar, com muito custo e muito tempo, que as coisas podem ser diferentes. Naquela tarde, Teresa fez carne de sol com macaxeira e maxixe refogado. Comemos os 4, eu, a Gracinha, Teresa e o Marcelo, que tinha aparecido para acertar os últimos detalhes da segunda matéria. A conversa foi leve, do tipo de conversa que acontece quando a tempestade passou e a gente ainda está de pé. Antes de dormir, fui até o caminhão. Sentei no banco do motorista por um tempo, no escuro, como tantas outras noites antes daquela. O rádio ficou apagado dessa vez. Só o silêncio do sertão lá fora. Grilo, vento, o latido distante de um cachorro. Peguei a alpercata velha do banco do passageiro. A de Gracinha, que tinha ficado lá desde aquela primeira madrugada no posto. Olhei para ela por um tempo. Uma alpercata surrada, de solado quase gasto, pequena o suficiente para caber na mão de um homem de 53 anos que passou a vida carregando peso em outros lugares que não as mãos. Coloquei ela de volta no banco, não como lembrança de sofrimento, não como símbolo de nada elaborado, só como prova, simples e concreta, de que até no escuro da madrugada, num asfalto frio de beira de estrada, quando a gente menos espera e menos merece, a vida pode esconder uma surpresa que muda tudo. Às vezes, o que salva a gente não é o que a gente procura.
É o que a gente encontra agachado, olhando embaixo do caminhão, quando ainda nem tinha ideia do que ia acontecer no dia seguinte. Liguei o motor. O forró voltou no rádio. Luiz Gonzaga, sempre ele, cantando sobre o sertão que não some da memória de quem foi criado nele. E eu segui, não como o homem que perdeu tudo, não como o homem que encontrou tudo, como o homem que, depois de muito tempo andando em círculo, finalmente sabia a direção. E às vezes isso é o suficiente.